Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Jorge Passos e a partir de hoje você terá um novo ponto de encontro com as notícias mais importantes que moldam o nosso dia a dia. Aqui nós vamos mergulhar fundo nos acontecimentos, trazendo análises detalhadas, contexto e as diferentes perspectivas que você precisa para formar sua própria opinião. Nossa missão é ir além da manchete, conectando os fatos e mostrando o impacto deles na sua vida, na sua cidade e no mundo. Vamos explorar juntos os temas que realmente importam, com reportagens especiais, entrevistas exclusivas e um olhar atento sobre o futuro. A informação é a nossa ferramenta mais poderosa e queremos compartilhá-la com você. Prepare-se para uma nova forma de se manter informado. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nada. Vamos começar. Agora passa a ser um dos personagens centrais da extrema-direita no Brasil. Vai virar um ídolo. Mais um dia histórico que vai acompanhar os votos da ministra Carmen Lúcia e do ministro Cristiano Zanin. Hoje é um dia de defesa da democracia e cabe aí a uma mulher, a ministra Carmen Lúcia, dar o voto dela nesse julgamento que vai ficar marcado para o Brasil. Eu tenho por comprovado pela Procuradoria-Geral da República que Jair Messias Bolsonaro praticou os crimes que são imputados a ele na condição de líder da organização criminosa. Sim, a turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para condenar o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado como chefe de organização criminosa, Gabi. A gente acabou de ver a história da democracia sendo escrita por uma mulher. A turma, por maioria, julgou procedente a ação penal 2668 com a condenação dos réus Alexandre Ramagem Rodrigues. A página não foi virada porque a extrema-direita no Brasil se sofisticou, aprendeu os erros que cometeu com Bolsonaro. É o avanço de um projeto de extrema-direita casado com um projeto neoliberal de destruição do Estado. E isso, para mim, é um projeto que está dado. O que está por trás do fenômeno da extrema-direita é uma crise do capitalismo. É uma insatisfação generalizada com a vida que as pessoas estão levando. Para muita gente no Brasil, para milhões de pessoas, o Bolsonaro é um veículo para um sonho. Ele é o caminho para um sonho da pessoa, né? Então não acho que ele vai sumir como personagem político, ele não vai, a sua força não vai desaparecer. Ele tem uma parte da população brasileira, que é uma parte da extrema-direita, que vê nele o grande líder antissistema da extrema-direita. E isso não desaparece com o julgamento. A extrema-direita flerta, defende o fascismo em grandes aspectos. O Bolsonaro representa esse grupo. Ele é o líder disso. É o tal sistema. O que é o sistema? É isso aí. O sistema é isso aí. O que é isso aí? É isso que eu estou vendo. Essa roubalheira, é essa dificuldade que eu tenho de conseguir dar certo, é esse trabalho que eu faço assim, de uma maneira exaustiva e que parece ser enxugar gelo, que não me leva a lugar nenhum. E eu quero que mude tudo. É o anseio por algo que é completamente novo em relação àquilo que existia. Então existe uma pulsão revolucionária. E quem capturou essa pulsão revolucionária no mundo? A extrema-direita. Os militares têm um projeto de voltar ao poder no Brasil. Nós não devemos considerar que tudo se resolve com esse julgamento. Não se resolve com esse julgamento. Haverá um ressentimento por parte dos militares. O verme do golpe, ele renasce logo um pouco na frente. Se a gente relaxa, ele continua vivo. Para comemorar a terceira vez do ex-metalúrgico no comando do país. Quando
acaba a eleição, naquela noite ainda, eu falei com algumas pessoas ali do núcleo da campanha, e aí já ficou claro para mim, de alguma maneira, uma certa cisão entre duas visões. Os golpistas e os que queriam começar a organizar uma oposição que flertava com certo golpismo, porque ia continuar usando o discurso de roubo das urnas, mas não iria querer fazer nenhuma ação direta. É um momento de muito perigo, né, que o país passa e que a gente veio a saber depois com as quebras de sigilo o que estava acontecendo, mas que na hora a gente testemunha Brasília como se fosse apenas uma normalidade. Entre fim de novembro de 22 e dezembro de 22, foram as vezes em que eu ouvi as pessoas me contarem que na casa do Braga Neto estavam ocorrendo reuniões com generais, militares, para discutir um golpe. Eu ouvi isso de fonte muito segura já ali, em dezembro de 22. Nesse momento que estavam indo lá os chefes das forças, Marinha, Exército, Aeronáutica, era o momento mais perigoso. Era o momento em que o desejo do Bolsonaro de não entregar o poder de jeito nenhum esteve mais perto de ser realizado. O presidente está bem, está recebendo gente, não tem problema nenhum. Vocês não percam a fé. Não. Lá na frente, que é só o que eu posso falar para vocês agora. Estamos na frente do teto do general Richard. A gente está na chuva, está no sol. Eu sei, senhor. Não só fica... Tem que dar um tempo, tá bom? Sobre a escolha do vice, né? Já tinha todo um caminho preparado para ser o Braga Neto, mas não se anunciava ainda. Em determinado momento, uma fonte me diz: vai ser o Braga Neto, ele não abre mão do nome do Braga Neto, e o motivo pelo qual ele não abre mão do Braga Neto é que ele diz que com o Braga Neto, como vice, ele teria as Forças Armadas na mão para o que fosse. E caso ele perdesse... Estou julgando procedente condenar Jair Messias Bolsonaro pela prática desses crimes, liderar organização criminosa. Esta é a acusação feita, o eixo diferencial de ser o líder da organização, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e dano. É o voto, senhor presidente. Com o voto da ministra Carmen Lúcia, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro acaba de ser condenado por liderar uma organização criminosa que atentou contra o Estado Democrático de Direito e tentou dar um golpe de Estado no Brasil. Esse processo todo, que tem mais de 2 anos entre a investigação, o indiciamento e agora a condenação, marca uma virada histórica no país, porque essa é a primeira vez que o Brasil condena quem tenta dar um golpe de Estado. O que há de inédito nessa ação penal é que nela pulsa o Brasil que me dói. A presente ação penal é quase um encontro do Brasil com seu passado, com seu presente e com seu futuro. Por muitos e muitos anos a gente viu o Bolsonaro ensaiar esse discurso, muito antes dele ser presidente, no período em que ele estava na Câmara dos Deputados. O que ele fez na vida e na carreira política dele foi atentar contra a democracia brasileira. Contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Foro de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim! Então ele sempre usou a tribuna da Câmara dos Deputados para dizer que ia matar pessoas, fuzilar o Fernando Henrique. Desculpa, né? Através do voto você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando uns 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Que parece vir a corroborar
outras provas que já foram levantadas. O general Freire Gomes está depondo, vai continuar a depor e tem sido um depoimento difícil. Ele está entregando a conta-gotas e com muita contrariedade. Foi preciso, inclusive, do ministro Alexandre de Moraes, em um determinado momento, lembrá-lo de que, se ele fala uma coisa aqui, diferente do que ele disse à polícia, em algum dos dois lugares ele estará mentindo. Não, eu vou aqui dar uma chance à testemunha de falar a verdade. Se mentiu na polícia, tem que dizer que mentiu na polícia. Agora, não pode, agora, perante o Supremo Tribunal Federal, falar que não lembra, que talvez, que eu estava focado somente no que eu pensava. E foi depois dessa, digamos, bronca, desse puxão de orelha, de chamá-lo à realidade dos fatos, que o general admitiu que realmente teve na reunião com o ex-presidente Bolsonaro e os dois outros chefes das Forças Armadas uma divergência. O que eu quis relatar aqui foi que eu relatei agora, que eu e o brigadeiro Batista Júnior nos colocamos contrários ao assunto e que eu estava focado no que eu falei e que o almirante Garnier, ele tomou essa postura de ficar com o presidente. Apenas a diferença, ministro Alexandre, é que eu não posso inferir o que ele quis dizer com estar com o presidente. Se não é a quebra de sigilo, se não é todo o trabalho da Procuradoria, o trabalho da Polícia Federal, do Alexandre de Moraes, a gente não saberia disso nunca. Se retirar da cena do crime. Os advogados preocupados, meu cliente não estava na cena do crime, meu cliente não tomou esse cafezinho nessa hora, meu cliente não chegou, quando o meu cliente chegou a minuta já tinha sido apresentada, ele não viu a minuta, ele viu só de lado, então, mas não há sequer um esforço grande. Bolsonaro indaga ao réu se tem conhecimento das acusações que lhe são imputadas. Sim, senhor excelência. Depoimento do Bolsonaro na frente do Alexandre de Moraes, um depoimento humilhante, se ajoelhou na frente do ministro, rastejou até a cadeira do ministro e beijou a mão do que ele sempre considerou o seu grande algoz, seu grande perseguidor. O Alexandre de Moraes, vocês sabem qual é a vida pregressa dele. O Barroso, vocês também sabem. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Não tem indício nenhum, senhor ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse outros 3 ocupando, teria falado da mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores 3. Se o senhor me permitir, logicamente, eu posso mandar umas imagens para o senhor aqui, como é que o povo nos trata a gente na rua, tá? Eu declino. Declino, sim, senhor. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Bolsonaro se humilhou publicamente, se humilhou na frente das câmeras, se humilhou diante de todo o Brasil, se humilhou diante da sua militância, chamou os militantes que eles insuflaram para cometer 8 de janeiro de idiotas. Tem sempre os malucos ali que ficam aquela ideia, né, de AI-5, intervenção militar, que as Forças Armadas, os chefes militares jamais iam embarcar nessa, porque o pessoal estava pedindo ali, até porque não cabia isso aí. E aí, nisso, tenta fazer algum tipo de costura política, e eu tenho certeza que esse depoimento dele foi parte dessa costura e foi um entendimento dele ali de que o destino dele estava selado se ele continuasse a fazer o papel de grande super-herói lutando contra o vilão da ditadura do judiciário. E ele tem tempo ainda para se redimir. Tem tempo ainda de arquivar seus interesses. O Brasil precisa restabelecer o seu Senado. Alexandre de Moraes! O momento mais grave para a democracia brasileira não foi o 8 de janeiro. Foi o 7 de setembro de 2021. Qualquer decisão
O senhor Alexandre de Moraes, ex-presidente, não mais cumprirá. Eles gritavam a todos os pulmões, eu autorizo. Ninguém entendia. Eu fui descobrir no WhatsApp, no Telegram bolsonarista. Eu autorizo, traduz-se como: eu, massa bolsonarista, vírgula, autorizo o presidente da República a utilizar o artigo 142 e, portanto, convocar as Forças Armadas. É isso. Nunca serei preso. Querem me tornar inelegível em Brasília. Só Deus me tira de lá. Todos os 7 de setembro foram muito marcantes nesse sentido. Mas o último 7 de setembro, ali estava, não é, todo o desejo de golpe, e ali eu acho que é a hora que se define o que cada um vai fazer, não temos muito tempo, e o mais maluco é saber que é antes da eleição. Já foi um alerta preventivo, olha, não vamos entregar. Uma luta do bem contra o mal. O mal que perdurou por 14 anos em nosso país, que quase quebrou a nossa pátria e que agora deseja voltar à cena do crime. Não voltarão! É um absurdo pessoas dizerem que não houve violência, não houve agressão, consequentemente não houve materialidade. Então eu peço, por favor, para que se coloque o vídeo de comprovação da materialidade dos delitos. Aqui, seguindo o que a Procuradoria-Geral denunciou, os acampamentos golpistas, em que mais de 570 réus confessaram que queriam intervenção militar. Aqui, na sequência da denúncia, os atos violentíssimos de 12 de dezembro, no dia da diplomação do presidente e do vice-eleito. Brasília está em chamas. São quase uma dezena de automóveis pegando fogo. Se isso não é violência, né, o que seria uma violência? O absurdo de uma violência programada. Aqui, no dia véspera de Natal, a bomba, o caminhão bomba, que colocaram uma bomba, se explodisse a bomba, centenas, se não milhares de pessoas morreriam. Vamos entrar e tomar o poder. E aqui o dia 8 de janeiro. Ninguém estava passeando. Havia uma barreira policial e todos invadiram, agredindo os policiais que jogavam, vejam, jogavam gás de pimenta. As pessoas invadindo. E sempre com a intenção golpista, nós vamos ver várias faixas pedindo intervenção federal. Uma verdadeira guerra campal. Bombas, helicóptero, jogando bombas de efeito moral. O policial agredido, tirado do seu cavalo e agredido covardemente. Congresso Nacional, Palácio do Planalto, nenhuma Bíblia é vista e nenhum batom é visto nesse momento. Agora, a depredação ao patrimônio público, o ataque à polícia é visto. É um absurdo pessoas dizerem que não houve violência, não houve agressão, consequentemente não houve materialidade. Então eu peço, por favor, para que se coloque o vídeo de comprovação da materialidade dos delitos. Aqui, seguindo o que a Procuradoria-Geral denunciou, os acampamentos golpistas, em que mais de 570 réus confessaram que queriam intervenção militar. Aqui, na sequência da denúncia, os atos violentíssimos de 12 de dezembro, no dia da diplomação do presidente e do vice-eleito. Brasília está em chamas. São quase uma dezena de automóveis pegando fogo.
Se isso não é violência, né, o que seria uma violência? O absurdo de uma violência programada. Aqui, no dia véspera de Natal, a bomba, o caminhão bomba, que colocaram uma bomba, se explodisse a bomba, centenas, se não milhares de pessoas morreriam. Vamos entrar e tomar o poder. E aqui o dia 8 de janeiro. Ninguém estava passeando. Havia uma barreira policial e todos invadiram, agredindo os policiais que jogavam, vejam, jogavam gás de pimenta. As pessoas invadindo. E sempre com a intenção golpista, nós vamos ver várias faixas pedindo intervenção federal. Uma verdadeira guerra campal. Bombas, helicóptero, jogando bombas de efeito moral. O policial agredido, tirado do seu cavalo e agredido covardemente. Congresso Nacional, Palácio do Planalto, nenhuma Bíblia é vista e nenhum batom é visto nesse momento. Agora, a depredação ao patrimônio público, o ataque à polícia é visto. Eles tentam criar ali um caso, eles separam documentos do ICL, o endereço do ICL. O senhor utilizava a BIM para operações de inteligência e monitoramento, não só de ministros do Supremo, do TSE, mas visando a proteção e resolver problemas particulares do então presidente Jair Bolsonaro e seus filhos e sua família. Negativo, não houve essa questão. Jair Bolsonaro foi indiciado mais uma vez, só que agora junto com seu filho Carluxo. É que a Polícia Federal entregou para o STF o relatório final da investigação da BIM Paralela. São cerca de 30 indiciados e Jair Bolsonaro aparece como chefe de organização criminosa que fez espionagens ilegais durante o seu governo. Flávio usou a estrutura da BIM Paralela para defendê-lo da questão do COAF e das rachadinhas. Eles usaram a BIM Paralela para fazer um dossiê para municiar a defesa do senador para o cara se livrar do processo no Rio de Janeiro. O Flávio tenta dar uma cara mais institucional, como se estivesse encobrindo alguma coisa. Flerta um pouco com a democracia, mas na hora H também quer o jipe, o soldado e o cabo para fechar o STF. O Flávio Bolsonaro, que parecia ser mais, eu diria, comedido e com mais cuidado, está se expondo muito agora. Eu acho que essa exposição, ela se deve também por causa do desespero de saber que o pai vai ser preso em dia. O medo de ser preso, agora é um pouco mais claro para mim, não era só sobre as investigações que já existiam antes, dele, da família, mas também do que estava rolando ali nesse bastidor, que a gente não sabia em detalhes o tão grave que era. O Brasil não vai se acabar de abrir. Pode ter certeza disso. Hoje, temos uma massa de pessoas que passaram a entender melhor de política, passaram a dar valor nas coisas que ela achava que não corria risco nenhum, e corre risco. O bem vai vencer. Ele sai do Brasil, na minha opinião pessoal, com o objetivo de se desvincular da última fase desses atos. Aí veio o 8 de janeiro. Milhares de apoiadores de Jair Bolsonaro, importante essa conexão, invadiram o Congresso brasileiro
e os escritórios do presidente numa resposta ao que eles acreditam ter sido uma eleição fraudada. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que vai assinar um decreto emergencial permitindo que o governo use qualquer medida necessária para retomar a ordem. Dias depois disso, tem a busca e apreensão na casa do Anderson. É encontrada a primeira minuta golpista, que previa ali a intervenção no TSE, o afastamento das autoridades. O decreto golpista não foi um documento criado de forma artificial para debates em tese. Ele foi um documento construído, discutido, modificado, com a finalidade de convencer os comandantes militares a aderirem ao golpe de Estado, estado de sítio. O senhor se reuniu com o seu ex-assessor, Felipe Martins, né, que foi levar uma minuta que previa a quebra da normalidade democrática? Refuto qualquer possibilidade de falar em minuta de golpe, deve ter os considerandos ali apenas. Quase que sem querer, en passant, o Bolsonaro confirma o pedido de intervenção militar, que é o golpe, intervenção no Congresso. Muita gente lá fora, pessoal. Muita gente lá fora, pessoal. A polícia não conseguiu conter o pessoas povo. Filmando, incentivando mais pessoas a vir. A resistência da Polícia Legislativa. Mantém a linha, galera! Mantém! Bombas. Moral, pô! Escudeiro! É bom lembrarmos que nós tivemos tentativa de golpe de Estado violentíssimo. Fogo, destruição ao patrimônio público. Dano qualificado. E agora o Supremo Tribunal Federal. A denúncia da PGR identifica o dia 8 de janeiro como o ápice de todo o movimento que, de forma violenta e progressiva, visava dar um golpe de Estado no Brasil. Em que pese o senhor Jair Bolsonaro não estar no Brasil naquele momento, a denúncia da PGR informa que um subordinado direto seu teria entrado em contato com manifestantes com o objetivo de tentar uma última cartada. A última esperança da organização estava na manifestação de 8 de janeiro de 2023. Os seus membros trocavam mensagens, apontando que ainda aguardavam uma boa notícia. Tiveram início as invasões das sedes dos poderes da República, com destruição do patrimônio público sob palavras de ódio e selvagens conclamações à tomada do poder. Que é a porra do STF, caralho. Que é a porra do STF. Quem manda aqui nessa porra? Tira o gás. Que é a porra do STF, caralho. Quem manda aqui? A responsabilidade pelos atos lesivos à ordem democrática recai sobre organização criminosa liderada por Jair Messias Bolsonaro. Ele não foi parado antes. Esse foi também um erro, acho que desse processo como um todo. Só agora a gente vai conseguir, como democracia, fazer valer a ideia de que não pode existir impunidade também para o discurso violento de ataque à democracia. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! Eles queriam que um governo que somasse uma concepção de meio ambiente do Ricardo Salles. Que só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Uma concepção econômica do Paulo Guedes. Todo mundo indo para Disneyland, pegar doméstico para Disneyland, uma festa danada. Mas peraí. O governo Bolsonaro colocou um especulador
cujo ciclo de amizades é todo formado por donos de bancos e especuladores no Ministério da Economia. A marca mais forte e destruidora do governo Bolsonaro é a pauta econômica que existe por trás de tudo isso. O Banco do Brasil é um caso pronto de privatização. É um caso pronto e a gente não está dando esse passo. Essa decisão, ela é histórica, ela é epocal, como alguns historiadores dizem. Ou seja, ela marca uma época, de fato. Qual é a grande novidade epocal do instante que estamos vivendo? Pela primeira vez, militares criminosos são julgados pelo judiciário e não pelo Superior Tribunal Militar. O que vale para mim é a lei de Deus. Um homem honesto, um homem honrado, um homem patriota e um homem invejado por este vagabundo desse Alexandre de Moraes. De setembro de 2025, pode anotar, esse dia já entrou para a história. Daqui a pouquinho aqui no STF começa o julgamento de um ex-presidente que tentou dar um golpe de Estado e mais do que isso, pela primeira vez na história a gente vai botar aqui no Brasil, no banco dos réus, 5 militares que na nossa história tantas vezes tentaram e conseguiram solapar nossa democracia. São 3 generais, um almirante, um tenente-coronel e 2 civis. E entre esses 5 militares, 4 são de alta patente, da cúpula. É por isso que a gente pode dizer, sem medo de exagerar, que hoje começa aqui o julgamento mais importante do século no Brasil. O mundo está de olho no Brasil a partir de hoje. Tem uma fila gigantesca. Foram feitos mais de 3 mil pedidos para acompanhar a sessão. Olha a quantidade de jornalistas cercando aqui o Vilarde, advogado do Bolsonaro. Quem decidiu a eleição foi esse cara aqui. O Carlos, como o próprio Bolsonaro disse tantas vezes, era a pessoa que era responsável pelas redes, né? A vitória do Bolsonaro, várias vezes o Bolsonaro disse isso, que a vitória dele foi por causa das redes, foi por causa do Carlos. Um telefone numa prancha de surf. Esse foi meu marqueteiro. É o gabinete do ódio que ele tá falando quando ele fala isso. O Carlos montou meu gabinete do ódio. E meu gabinete do ódio me deu a vitória. O gabinete do ódio tem um papel golpista desde a concepção dele, né? Então, quando o Carlos seleciona rapazes para trabalhar com o Bolsonaro, ele já seleciona porque eles tinham perfis no Facebook muito grandes de memes para atacar pessoas. É assim que eles são selecionados. Seu Carlos, o senhor tem algo para falar em relação à operação? O Carlos é o personagem mais soturno dessa história, né? É o cara que fica lá um pouco nas sombras, tinha criado aquela espécie de gabinete do ódio. Tem uma ligação muito grande com toda aquela turma que estava criando notícias falsas e espalhando notícias falsas. O Carlos Bolsonaro, que tem um papel fundamental nessa trama principal, nesse processo principal, porque ele era o responsável por tudo que acontecia na mídia, ou por quase tudo. O povo está do nosso lado. O povo está do lado do bem. Imbrochável, 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 imbrochável. A extrema-direita no Brasil não triunfou porque o judiciário não permitiu. Eles estavam
botando no papel, imprimindo um plano de um golpe que, inclusive, previa o assassinato do Lula, do Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Você tem um conjunto de provas documentais que é muito maior do que o golpe de 64, por exemplo. É absurdamente maior. A narrativa acusatória, ela está toda baseada em documentos e eventos, inclusive públicos. Nos regimes não democráticos, que existe eleição, é regime não democrático, quem ganha eleição não é quem vota, é quem conta o voto. Vamos continuar vivendo com essa desconfiança até quando? Quem tirou o Lula da cadeia, quem o tornou elegível, é quem vai contar os votos lá no TSE, na sala escura. E devemos entubar e dizer que o ministro Barroso está certo, as urnas são invioláveis. Eles entenderam rapidamente que a desinformação sobre as urnas provocaria uma raiva genuína nas pessoas. Se as pessoas de fato comprassem que o sistema não funcionava, elas comprariam um salvador. O Bolsonaro queria se colocar nesse lugar. Aquela reunião com os embaixadores é mais um capítulo desse caminhar para o apocalipse, né? Aquilo é uma grande traição à pátria, à nação. Se reunir 50 embaixadores e atacar a justiça brasileira, atacar a justiça eleitoral. Os hackers ficaram por 8 meses dentro dos computadores do TSE, com códigos-fontes, com senhas e muito à vontade dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Eles poderiam alterar nome de candidatos, tirar voto de um, transferir para outros. Uma multidão vai às ruas. Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto. De histórico para o Brasil, para a nossa democracia, em nome dos mortos e desaparecidos da ditadura de 64, um pouco de justiça sendo feita nesse país, Rodrigo. Só queria acrescentar uma coisa. Foi importantíssimo essa nossa reconciliação com o passado e olhar para frente, para o futuro. Mas a gente tem uma conta humana para acertar com os 4 anos de governo Bolsonaro, que ainda, espero eu, serão acertadas. Nós tivemos 700 mil mortes por causa da pandemia de Covid e o cálculo que se faz é de que pelo menos 400 mil pessoas, pais, mães, tios, filhos, primos, avós, morreram porque aquele governo decidiu que não ia cuidar da população, que ia negar vacina, que ia negar ciência, que ia dizer que o vírus não era de nada, era uma gripezinha, que não precisava tomar vacina, que a cloroquina resolvia. Então, essa conta que está no nosso passado ainda tem que ser acertada para o nosso futuro. É emocionante estar nesse momento, ser testemunha dessa história toda, saber que era possível levar Bolsonaro para a cadeia, mas fica aquela pedacinho de alerta para a gente manter que o fascismo está vivo e o bicho é um vermezinho de nada que fica forte depois, então atenção total sempre. Obrigado, gente. Aí o ex-presidente chegou, mas está o desejo de dentro do julgamento? Chegou, mas ele não está bem. Ele não está bem. Por que ele está assim? Saúde. Aí tem que falar com os médicos. Ele não vem, então? Não vem. Acabou de chegar o advogado agora do Braga Neto. Vamos ver se ele fala também. Eu confio na absolvição do meu cliente. Bom dia a todos. Vai começar agora o julgamento, então. Vamos ouvir esse que é um momento histórico. Declaro aberta a 6ª sessão extraordinária da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Passo a palavra ao eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, para a apresentação do relatório. Antes de iniciar propriamente o relatório, eu acho importante esclarecer, nós chegamos hoje, o
Brasil chega hoje, em 2025, 40 anos da redemocratização, com uma democracia forte, as instituições independentes. O ministro Alexandre de Moraes disse com todas as letras: soberania não pode, não deve e jamais será negociada. É uma resposta direta a toda essa pressão, essa guerra que o governo dos Estados Unidos está fazendo contra o Brasil, a pedido, mas não só, do filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que está lá brigando para prejudicar o país. Coragem institucional e defesa da soberania nacional fazem parte do universo republicano dos membros dessa Suprema Corte, que não aceitará coações. A gente vai começar com o voto do ministro relator Alexandre de Moraes, que promete ser um voto extenso. Nós estamos esquecendo aos poucos que o Brasil quase volta a uma ditadura que durou 20 anos, porque uma organização criminosa constituída por um grupo político não sabe perder eleições. Eu diria que o voto, claro, como já era esperado, de maior peso, foi realmente o voto de Alexandre de Moraes, que durou mais de 5 horas, das 9h15 até mais de 2 horas da tarde. É uma espécie de histórico de tudo que aconteceu no Brasil, histórico do golpismo e dessa organização criminosa que tem como chefe Jair Bolsonaro. Voto no sentido da procedência total da ação penal, para condenar os réus pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio tombado, observadas as regras de concurso de pessoas e concurso material. Em relação a Jair Messias Bolsonaro, pelas mesmas infrações já descritas e a imputação específica de liderar a organização criminosa. Passo de imediato a palavra. Baseado em projeto autoritário de poder, enraizada na própria estrutura do Estado e com forte influência de setores militares. A organização se desenvolveu em ordem hierárquica e com divisão das tarefas preponderantes entre seus integrantes. Jair Messias Bolsonaro continua o Procurador-Geral da República, junto com Alexandre Rodrigues Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto, integrantes do alto escalão do governo federal e das Forças Armadas, formaram um núcleo crucial da organização criminosa. Deles partiram as principais decisões e ações de impacto social que serão narradas nessa denúncia. Mauro César Barbosa Cid, embora com menor autonomia decisória, também fazia parte desse núcleo, atuando como porta-voz de Jair Messias Bolsonaro e transmitindo orientações aos demais membros do grupo. Toda essa construção que começa com a fabricação de um discurso sobre as urnas e termina com 8 de janeiro, foi uma opção da Procuradoria-Geral da República para tratar o movimento voltado ao golpe de Estado no Brasil. O miolo dessa imputação, que é a construção de um planejamento, a execução desse planejamento, a arregimentação de setores especiais do Exército Brasileiro para matar autoridades, tudo isso já é, no meu modo de ver, suficiente para demonstrar que essas pessoas se uniram com o objetivo de dar um golpe de Estado. Dizer que não houve tentativa de golpe, ninguém vai por aí. A tradição das forças armadas no Brasil é lançar mão do terrorismo como ação política. A primeira informação mais, assim, pesadona que chega é que, a Polícia Federal descobriu, teve um plano para tentar matar o Alexandre de Moraes. E aí eu me lembro que chegou, e a fonte muito precisa, tinha monitoramento de horário, de placa, de tudo, tá? Existia, tem documento para provar isso. E aí eu banquei.
A operação hoje é sobre esse grupo de militares que conhecido entre os militares como Kids Pretos. Eles fizeram um plano que agora a gente sabe que é Punhal Verde e Amarelo, para ser executado no dia 15 de dezembro de 2022 e que previa a execução, o assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Então o tempo todo se arvorando aí que tem um plano aí de punhal verde e amarelo. Mas pelo que eu vi lá é um plano infantil, pô. Sequestrar e envenenar? Tem policial vivendo a gente aqui. Vou sequestrar alguém e envenenar. Aqui tá um copinho de chumbinho aqui. Tem sacanagem. Curte o vídeo, comenta, compartilha e se inscreve no canal. E ativa o sininho para não perder nenhum vídeo.